Olá, o programa Análise Direta está começando para o Brasil e mais 55 países. E eu começo com uma pergunta. Será que existe um jeito certo, uma maneira correta de empreender? Para ajudar a gente a responder essa pergunta, está aqui um empresário, mas que já foi entregador de leite, já foi vendedor de coxinha, mas se tornou um empresário. A empresa dele atua em 9 estados do Brasil, ele também já atuou fora do país. É também escritor, palestrante, Edgar Ueda. Seja bem-vindo. Obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado, Renato. É um prazer estar aqui contribuindo com vocês aqui. Edgar, existe um caminho, um jeito certo de empreender? Vamos falar em várias áreas, não ficar só no comércio, mas existe um jeito certo? Existe vários, né? Existe até uma técnica que é a modelagem, de modelar pessoas de sucesso, empreendimentos, negócios de sucesso. Isso chama benchmark. A gente fazer uma pesquisa de alguns processos, preceitos e procedimentos e você adaptar na sua vida pessoal, profissional e no seu negócio, né? Agora, cada um se adapta de um jeito, né? Na sua realidade, no seu negócio, na sua categoria, mas existe sim alguns caminhos mais fáceis e alguns caminhos mais assertivos. Você atualmente trabalha no setor imobiliário, o que você faz? Tá. Nós temos dentro do setor imobiliário duas linhas de negócio. Uma linha é a parte de loteamentos, parcelamento de solo, e a outra linha é a parte de inteligência imobiliária. Então a gente faz desde uma concepção de um produto até o lançamento, que é a gestão do lançamento do empreendimento. E você também tem uma atuação para recuperar empresas? Já atuou nessa? Qual que seria o termo? Nós estamos no mercado imobiliário há 6 anos, eu voltei para o Brasil em 2010, entrei no mercado imobiliário em 2011 e a nossa empresa se tornou uma especialista em recuperar empreendimentos que não estavam performando bem, empreendimentos que não vendia, que não conseguia recursos mais financeiros ou outros recursos, e a gente entrava, fazia uma análise mais técnica, recuperava toda a questão da percepção frente ao mercado consumidor, todos os gaps, né, alguns financeiros e outros mais estratégicos. Gaps seria um buraco, deficiências, um problema buracos, problemas, déficit, né? E aí a gente fazia um trabalho paliativo, trabalho estratégico e vendia 100% do empreendimento e fazia essas empresas ganharem fôlego novamente e entrar no mercado de novo. Normalmente, o que está dando errado para uma empresa ou quebrar ou chegar perto de quebrar? Parece besteira o que eu vou falar, mas existe uma predominância nisso. Algumas empresas não fazem nenhum arroz com feijão bem feito, então pula algumas etapas, né, de fazer uma boa pesquisa de mercado, de conceber o produto baseado no viés do mercado. Por exemplo, você pega um empreendimento ou negócio. Normalmente o empreendedor, ele cria um negócio baseado nas suas necessidades e interesses. Isso já é um ponto errado. Quem que vai comprar o produto? É o mercado. Então o viés é do cliente, é do consumidor. Então tem que fazer uma pesquisa de mercado pelo viés de demanda, demanda presente e futura, oferta presente e futura, análise de concorrência, fazer uma SWOT, entender pontos fracos e pontos fortes, ameaças e oportunidades, fazer esse cenário mais estratégico. Então o ponto de partida está antes de você empreender, antes de você lançar qualquer tipo de empreendimento. Então aqui já existe uma falha, já existe um gap, as pessoas erram no ponto de partida. E é o arroz com feijão que você falou, é o arroz com feijão. Saber o que está vendendo e para quem está vendendo. Como está vendendo, a precificação, né? A maioria precifica o seu produto pelo achismo, né? Falar, vale tanto, eu vou lançar isso no mercado. E aí já é também um grande erro, né? Então, assim, tem alguns pontos, né, que a gente tem que analisar de forma mais técnica e mais racional, sem o sentimento. Quando você cria um negócio, uma empresa, ele passa a ser seu filho. Você tem muito sentimento emocional envolvido no negócio. E a maioria dos empresários não gosta de ouvir feedback, principalmente feedback externo. Então, eu vou falar para você, olha, esse produto não está adequado. Você não quer ouvir, você ouve, mas não escuta, não tem uma escuta ativa e você desconsidera várias coisas. E aí você paga um preço caro errando. Esse é um problema que você tem encontrado bastante na sua atuação? Pessoa que está vendo ali que alguma coisa está errada, mas também não quer saber, não quer ouvir. Não, porque a verdade dói, né?
Eu falo assim, que tem duas coisas diferentes, a dor e o sofrimento. A dor é inevitável. Você na sua vida vai passar por muitas dores como eu passei. Agora, sofrer é uma questão de escolha. Pode doer sem ter sofrimento. Vou te dar um exemplo. Eu morei no Japão, fiquei longe da minha família, do meu filho, dos meus avós, da minha mãe, dos meus irmãos. Eu estava sentindo dor, mas eu não estava sofrendo tanto porque eu tinha um objetivo. Eu estava querendo trazer uma vida melhor para o meu filho e para a minha família. Então eu associei uma dor como uma alavanca, né? Um motivador, um potencializador. Então, assim, tem duas coisas diferentes. Se você receber um feedback, vai doer. Mas se você entender que aquilo vai potencializar o seu negócio, a sua vida pessoal e profissional, você não vai sofrer com aquele feedback. Então, você vai aceitar e vai incorporar nos seus negócios, na sua vida. Vamos aproveitar que você já falou até da sua vida pessoal, esteve no Japão por 10 anos. Eu falei agora na introdução que você já foi vendedor de coxinha, antes disso, entregador de leite. Conta um pouco dessa sua história. Infâncias, dificuldades, até você ter aquele momento de ir para o exterior, virar um empreendedor no Japão. Bom, eu falo que na vida, né, até o meu modelo, chama o modelo de transformação turnaround, que é um método que eu criei baseado em 3 pilares. Você expandir o seu mindset sempre. O mindset está ligado muito às suas crenças, aquilo que você acredita, aquilo que você tem como setup mental. É a mentalidade. Né? A mentalidade, exatamente. Os valores. O acúmulo de competência. Por exemplo, você é um excelente comunicador, mas será que só a comunicação é eficiente para você ser uma pessoa bem-sucedida? Né? Independente, o sucesso ele tem significado diferente para todas as pessoas, né? Para você significa uma coisa, para mim outra. Mas vamos falar do sucesso financeiro. O sucesso financeiro ele não está ligado a uma competência só, ele está ligado a um conjunto de fatores. No meu modelo, que não é uma verdade máxima, mas funcionou para mim, é a minha verdade, ele tem esses 3 pilares. Então você precisa acumular competências adequadas para te levar numa alta performance. E você precisa ter os comportamentos das pessoas bem-sucedidas. Não sou eu que estou falando. Você pega, por exemplo, Napoleão Hill, que pesquisou durante mais de 20 anos as pessoas mais bem-sucedidas do planeta. Desde Henry Ford, Andrew Carnegie, Rockefeller, os grandes players do mercado. Ele identificou que essas pessoas tinham comportamentos semelhantes. Então, você começou perguntando, tem uma receita de bolo? Tem um modelo? Tem sim, tem um modelo das pessoas de sucesso. É só a gente pegar esse modelo e adaptar à nossa realidade. Então, na minha realidade, existem esses 3 pilares. Expandir o mindset, acumular competências e ter os comportamentos das pessoas bem-sucedidas. Na sua infância, o que você foi trabalhando ali desde os primeiros desafios até criar, vamos dizer assim, criar ou obter uma mente empreendedora? Vamos lá. Eu fui foi o destino que me forçou a ser o que eu sou. Claro que alguns comportamentos veio de mim. Mas eu nasci numa família muito pobre. As pessoas falam, eu sou vindo de uma família humilde. Eu acredito que o rico e o pobre precisa ser humilde. Agora, pobreza está ligado à escassez. Eu tinha escassez de recurso. Então, até meus 18 anos, até meus 19 anos, desculpa, eu morei numa casa feita de tijolo e barro. Não tinha aquela argamassa de cimento, etc. Minha mãe fazia barro e ela que fazia. Ela trabalhava na roça, era boia fria, e ela pagava um pedreiro e ela era servente do pedreiro. Ela ajudou a erguer a nossa casa. Então era chão de barro, uma casa feita de barro. Até meus 18 anos, na minha casa, nós não tínhamos energia nem água. Minha mãe buscava água numa bica, enchia uma bacia, esquentava na lenha para a gente tomar banho de canequinha dentro da bacia. Essa foi minha vida até meus 2 anos. Com 9 anos eu tive a minha primeira grande virada. Minha mãe voltou da roça, ela numa mesa de jantar, nesse momento só estava eu com a minha mãe, meus irmãos eu acho que estavam na minha avó em algum outro lugar, e ela colocou um prato de feijão na mesa, e ela empurrou o prato, chorando, falando que não queria comer porque não estava sem fome. E eu olhei bem nos olhos dela e percebi que não era fome. É que elas só tinham aquele feijão e que não dava para todo mundo. Uma mãe, como uma boa mãe,
ela prefere dar para os filhos do que comer. Naquele momento, eu não entendia muitas coisas, mas eu entendi que eu precisava fazer alguma coisa. E a partir daquele momento eu saí procurar emprego com 9 anos, decidi deixar de brincar para conseguir trabalhar e ajudar minha mãe. Então parte do meu tempo eu estudava e parte do meu tempo eu trabalhava entregando leite para uma vizinha lá da minha avó. O que mais que você fez depois de entregar leite? Depois eu virei garçom, trabalhei atrás de balcão, já trabalhei em operário de fábrica no Japão, já trabalhei atrás de uma sorveteria, já fiz inúmeras coisas e aos 12 anos eu virei um vendedor de coxinha e ali também foi uma grande virada porque eu descobri uma veia empreendedora. Eu fui pedir emprego para a mãe de um amigo meu, que ela fazia salgadinhos, coxinhas e entregava nos bares da região. Até então ela mesma fazia e entregava. Ela mesma fazia e entregava. Eu fui pedir emprego para ela e naquele momento ela falou que não tinha condição de me dar esse emprego, mas que ela poderia gerar uma oportunidade para mim. Ela falou, eu vou fazer isso uma vez, se der certo você continua, se não der certo eu não tenho condição de continuar. Ela fritou uma cesta de salgadinhos, era aquela cesta feita de palha, de bambu, né? Ela encheu essa cesta e falou, se você voltar com essa cesta vazia, né, e voltar com o dinheiro, claro, né, a gente continua, senão eu não consigo ficar fazendo isso mais, né? E aí eu assumi o compromisso e aprendi que empreendedorismo é isso, é você assumir compromisso. Claro que outras coisas também, outras habilidades, mas eu tive que assumir aquele compromisso e sair porta a porta oferecendo salgadinho e no final do dia eu voltei com nenhum salgadinho, nenhuma coxinha dentro da cesta e eu percebi que eu tinha algo mais, que eu poderia continuar fazendo isso. Daí até você ir para o Japão para trabalhar, como você já até falou, peão de fábrica, que passos, que mais que aconteceu? Bom, a história é longa, né? Mas vamos resumir aqui. Depois, aos 15 anos, eu virei garçom, fui trabalhar como garçom no restaurante. Depois, aos 17 anos, eu virei empreendedor de fato. Eu consegui juntar dinheiro ao longo da minha vida, eu aprendi isso com meus avós, que parte do que eu ganhava eu tinha que depositar numa poupança. Na verdade, o meu avô abriu uma conta no nome dele separado, eu sempre, todo mês, separava um dinheirinho e dava para ele. Aos 17 anos eu consegui o dinheiro suficiente para comprar uma pequena lanchonete bar. Era coisinha pequena, inclusive eu tenho fotos, depois eu posso enviar para vocês, a foto do meu primeiro negócio, isso aos 17 anos. Aos 18 anos eu já entrei no meu segundo negócio, que foi uma sorveteria. E aos 18 anos eu já tive a minha primeira má experiência como empreendedor. Eu já quebrei pela primeira vez e aí eu percebi que também o erro, o fracasso, ele te leva a grandes aprendizados, que é o tema do meu livro também. Eu falo que no fundo do poço a gente encontra grandes tesouros, né? Você aprende bastante com o seu erro, com o seu fracasso. Você aprende um caminho como não fazer e você também aprende um outro caminho, que é o caminho mais assertivo, né? E aí, aos 19 anos, eu decidi sair do Brasil, ir para o Japão e fui trabalhar como peão de fábrica lá. No caso da lanchonete, você trabalhou como garçom. Sempre você já trabalhava olhando um pouquinho como comportava o proprietário, prestando atenção no que o cliente falava, enfim, desenvolvendo esse lado comercial? Sim, eu sempre, acredito né, um pressuposto que eu tive, que eu sempre fui muito detalhista e perspicaz nessas observações, né? Não só observando a mentalidade do empreendedor, dono do negócio, mas eu também entendia muito o comportamento do meu cliente, o consumidor, né? Eu vou te dar um exemplo. Como garçom, eu ganhava mais dinheiro ganhando caixinha do que salário. Então eu relacionava bem com o cliente, eu dava atenção ao meu cliente, eu ouvia bastante esse meu cliente, então ele gostava de relacionar comigo. E se ele gostava, ele dava uma caixinha maior, ele dava uma gorjeta maior, e isso eu fui observando que isso me dava resultado. Então eu ia potencializando essa minha estratégia. Isso já desde muito pequeno eu criava esses vínculos, essa rede de relacionamento. Hoje você tem um pouco mais claro o que pode ter dado errado na lanchonete, aquele primeiro negócio que você teve que quebrou? O que aconteceu?
É o que eu falei, que é o meu segundo pilar. Faltava competência. As pessoas têm o medo de falar que falta competência nelas. Naquele momento eu era incompetente na área administrativa. Então eu sabia vender, mas não sabia administrar. Então, e não tem nada de errado nisso. As pessoas precisam entender que você não ter aquela competência, naquele momento não tem nada de errado, só que ela precisa entender que ela precisa de ajuda. Ou ela vai buscar conhecimento, ou ela vai buscar uma pessoa mais competente para que ela possa ser assessorada, ajudar, enfim. A gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com o Edgar Ueda contando essa história de superação, essa história de vários desafios que ele passou e falando de empreendedorismo. Lembrando que você pode nos mandar uma mensagem pelo nosso WhatsApp, o código é o 55, para quem nos acompanha de fora do Brasil, 992247760, código 11 de São Paulo. Também você pode mandar mensagens pela nossa página do Facebook, Programa Análise Direta, e também na página do YouTube Hit Notícias, lá estão os vídeos do Análise Direta. A gente volta já. O programa Análise Direta está de volta. Eu converso com o empresário Edgar Ueda. Está contando um pouco da história dele, as viradas que já teve na vida de empreendedor. E a gente está falando também do caminho correto, quais são os métodos para empreender. A gente terminou o primeiro bloco, você contou até a frustração que teve na lanchonete que você assumiu. Você foi incompetente, era competente no comércio, mas não foi competente na administração. É importante isso também, assumir a responsabilidade quando alguma coisa dá errado, em vez de culpar a economia, um cliente ou um funcionário? Sim, dentro do meu livro, que nós já vamos falar dele, tem um princípio que chama o princípio do controle. A gente tem que começar a assumir mais a responsabilidade e parar de terceirizar os acontecimentos na nossa vida. Isso está muito ligado ao primeiro pilar, que é o mindset. A gente precisa expandir isso. Porque é muito confortável eu tirar da minha responsabilidade, porque dói menos, e falar que a minha empresa não está indo bem, ou eu não estou ganhando dinheiro, porque o mercado está em crise, porque a política está em crise, porque o Brasil é isso, é aquilo, é terra de Cabral, é lei de Gerson, é isso, é aquilo. Fica muito confortável. Mas por que mesmo no cenário de crise tem muitas empresas dobrando de tamanho, crescendo? Né? Porque antigamente o modelo era o que se fazia se dava certo. Hoje é como se faz e quem está fazendo. O líder que está assumindo a responsabilidade da empresa é determinante para o sucesso. Né? E o como, que é o método, é a logística, é o preceito, é o processo do negócio, faz toda uma diferença. Mas ele está muito mais ligado à parte comportamental, à parte de mindset, à parte de competências, do que qualquer outra coisa. A parte técnica é importante, é fundamental, mas ela não está sendo tão relevante como a parte de mindset. Você foi bem jovem ao Japão para trabalhar em fábrica, né? O que levou você a escolher o Japão? Você é descendente de japoneses, sim, mas o que pesou também nessa escolha? Foi também um conjunto de fatores. O primeiro foi a pressão financeira. Eu percebi que lá eu tinha uma oportunidade. Eu nasci numa cidade de 13 mil habitantes. Né? Qual cidade? Chama Pinhalzinho, interior de São Paulo. E eu percebi o seguinte, tem uma frase que eu gosto muito, que fala: quem não quer fazer alguma coisa, encontra uma desculpa. Quem não quer fazer nada, encontra uma desculpa. Quem quer fazer alguma coisa, encontra o caminho. Resumindo isso, não sei se a fala é essa, mas o contexto significa o seguinte: se aquela cidade não está servindo para você, muda de cidade. Se aquele emprego não está servindo para você, muda o emprego. Se aquele negócio não está agradando você, muda. Eu tenho, dentro das minhas palestras, eu falo o seguinte: se você acordar e falar, sei lá se pode falar palavrão não, puta que pariu, eu vou ter que ir trabalhar, não sei se vocês vão editar isso, você tem que sair daquele trabalho, porque isso está sendo um peso na sua vida. Você está sofrendo com aquilo. Então você tem que sentir prazer. Tem um livro do Jack Welch que fala Paixão por Vencer, que ele fala que você tem que amar aquilo que você está fazendo. Então veja bem, a minha cidade, embora eu amava ela não gerava oportunidades pelo tamanho do meu sonho.
eu tinha um sonho muito grande que aquela cidade não estava correspondendo. Então eu vi no Japão uma grande oportunidade e decidi ir para o Japão aos 19 anos. E o que você encontrou lá? As diferenças culturais, as diferenças de comportamento dentro do trabalho, o relacionamento com o chefe, com o colega, como que foi? Nós falamos de que todo ser humano ele passa por várias viradas, né? Então, o Japão foi uma das grandes viradas que eu tive na minha vida, porque lá eu mudei totalmente o meu mindset. Eu aprendi a ser mais disciplinado, eu aprendi o significado real do compromisso, da responsabilidade, da disciplina, da organização, do respeito, né? Principalmente o respeito pelo tempo. Né? O japonês ele programa para chegar, por exemplo, meia hora antes. Se ele vai atrasar, ele comunica. Né? Aqui a ponte que fez essa conexão foi o Rogério. Falei, Rogério, você marcou às 14, provavelmente eu vou chegar às 14h10. Se você pegar o áudio, eu mandei às 13 horas, uma hora antes. Por quê? Porque eu preocupo com o tempo de quem eu não tinha o contato de vocês, então meu contato era o Rogério, eu comuniquei com ele. Então a gente tem esse mindset de entender, o seu tempo é tão valioso quanto o meu. Então se ele é valioso, eu tenho que respeitar. Né? Então o Japão me deu muitas coisas, mas o que ele mais me deu de importante foi essa mudança de mindset. Mindset, para quem não pegou o comecinho da conversa, mentalidade. Mentalidade, a maneira de como você valores. pensa, a maneira de como você significa e ressignifica os acontecimentos, tudo está ligado aqui. Porque, vamos lá, a sua briga ela é mais interna do que externa. Sempre a gente fala, o coach, por exemplo, ele fala que você tem o self 1 e o self 2. Em outros termos populares, fala que você tem o anjinho e o diabinho. Né? Então por quê? Porque biologicamente nós fomos criados para nos defender. Se você pegar na época das cavernas, você tinha que buscar alimento e proteger a sua família. O homem, por exemplo, ele tinha que buscar alimento, buscar lenha para aquecer a sua família, para reproduzir e para alimentar. Então era mais o instinto de proteção. Então nós fomos criados com esse instinto de proteção. Então o seu self, o seu diabinho sempre vai falar, não avance, não se arrisque, não seja ousado, fique na zona de conforto, porque ele está querendo te proteger. Mas isso nem sempre é positivo. Né? O próprio Empretec, que é um curso desenvolvido pela ONU e ministrado pelo Sebrae no Brasil, ele fala que você tem que ter o risco calculado, você tem que arriscar de uma forma calculada. Então você precisa ser ousado de forma calculada, né? Não ficar na zona de conforto, não ficar só na cadeira, precisa sair dela também. O que mais que é diferente no Japão com relação ao mercado de trabalho, o contato com os colegas de trabalho, o ambiente de trabalho? Você falou pontualidade, já começa uma característica que o Brasil é bem diferente. Tem inúmeros, né? O Japão ele tem uma palavra, cliente em japonês significa okeko-sama. Ele tem um sufixo que ele é considerado, não na analogia religiosa, mas o cliente é considerado como se fosse um deus para o empreendedor. Então ele respeita muito o cliente. Eu vou te dar um exemplo. Se você for comprar uma panela de arroz elétrica, que agora no Brasil ficou bem conhecido e famoso também, né? Você vai lá, você mora sozinho. Você está comprando uma panela que seria para uma família de 5 pessoas. O atendente, o vendedor, ele vai perguntar, para quantas pessoas você está levando essa panela? Você vai falar, para mim só, eu moro sozinho. Ele vai falar, não, essa panela é grande demais, então leve essa panela menor. Ele se preocupa com você. Né? Infelizmente aqui gera algumas más percepções. Por exemplo, tem muita gente que não confia no mecânico. Só confia naquele seu mecânico que é aquele mecânico da família, etc. Quando você vai no mecânico novo, você já tem uma resistência, certo? Porque você não sabe se ele está trocando aquela vela, se aquela vela precisa ser trocada ou não, né? Então, o japonês, ele é o seguinte, ele fala o que é meu, o que não é meu, não é meu.
O meu cunhado, uma vez, ele perdeu a carteira na estação de trem com $3.000. Eu liguei, porque meu cunhado não falava muito bem japonês, eu liguei para a central de trem e perguntei: se vocês acharem uma carteira, devolva pelos documentos. Aí passou meia hora, uma hora, tocou o telefone, eu fui lá, a pessoa da central pediu para abrir a carteira e verificar se estava faltando algum dinheiro. Então, além de todos os documentos, estava intacto. Ninguém tinha mexido no dinheiro. Porque o japonês fala: o que é meu, o que não é meu, não é meu. Né? Então, a gente aprende a mudar esse nosso mindset. Né? Vou dar um outro exemplo. Quando o japonês vai mascar um chiclete, ele pega o papelzinho, ele guarda e guarda no bolso. Ele vai jogar lixo no lixo. Lixo não se joga no chão. Não importa se não tem ninguém olhando, se está longe da lixeira, não tem desculpa. Então, assim, tem um conjunto de outros fatores. Parece besteira, parece detalhe, mas no conjunto da ópera isso faz uma grande diferença. E você trabalhou muito tempo em fábrica, mas mesmo no Japão acabou mudando a sua área de atuação e começou a empreender no Japão. A empreender, vamos dizer assim, voltou a empreender, né? Que Voltei já a empreender no exatamente. Brasil, né? Mas empreendeu também no Japão. Como é que Empreendi. foi? Lá eu fui como peão de fábrica, trabalhei em várias fábricas, cheguei a trabalhar quase 3 anos. Depois eu tive a oportunidade de entrar numa rede de supermercados, onde eu virei diretor de marketing dessa rede, era a maior rede de supermercados para estrangeiro no Japão. Lá eu comecei a fazer uma carreira profissional. Depois eu saí e comecei a empreender. Eu abri uma agência de publicidade lá, eu abri uma empresa de eventos, eu levava palestrantes e comediantes daqui do Brasil para fazer eventos para a comunidade brasileira lá. Fiquei quase 7 anos empreendendo lá. Quais são as diferenças para empreender, em termos de burocracia, no Japão? Não, eu acho que existe sim a parte burocrática, mas não tão quanto aqui, né? Lá eles geram vários facilitadores, né? Porque eles querem que você empreenda, né? Então existe uma diferença grande que eu acho que é um outro tema, né? Daria uma outra entrevista a isso, mas com toda certeza. Mas o que eu mais aprendi, o que eu mais levei à lição foi as questões de mentalidade, as questões de comportamento, né? O japonês ele é muito categórico nisso daí. Ele trabalha muito duro, é muito intenso, é muito responsável. Lá eu aprendi o poder do trabalho duro. O duro que eu falo não é trabalhar forçado, mas lá eu trabalhava de 12 a 14 horas por dia. Quando eu voltei para o Brasil, eu implantei essa filosofia, que é 14H, 6D e 5A. O que significa isso? Durante 5 anos, durante 6 dias da semana, eu vou trabalhar 12 horas por dia. Todos os meus concorrentes na minha cidade trabalhavam 8 horas, 5 dias da semana. Então eu já saía na frente. Mas claro, você vai perguntar para mim: Edgar, só trabalhar 12 horas por dia vai deixar o bem-sucedido? Não, você precisa desse conjunto de fatores. Mas uma vez que eu trabalho de forma estratégica, que eu trabalho com inteligência e trabalho mais do que os meus concorrentes, eu já saio na frente. Mas esse tempo a mais de trabalho também não existe um risco de virar uma obsessão, ou se dedicar tanto ao trabalho que se afasta da família, se afasta dos amigos e, enfim, ficar cego pro que está acontecendo? Se você perguntar hoje, eu tenho no meu canal, eu entrevisto as pessoas bem-sucedidas. As pessoas acham que é o seguinte: se você pegar os milionários, os multimilionários, os bilionários, em algum momento da sua vida ele precisou sacrificar algo. E as pessoas confundem muito a questão do equilíbrio. E no meu livro eu falo que é equívoco você buscar o equilíbrio cedo demais. Ninguém, por exemplo, vai buscar equilíbrio aos 18 anos, né? E ninguém consegue ter o equilíbrio cedo demais. Então, alguma área da sua vida vai estar desconectada. Tanto você, como eu, como quem está nos assistindo. Então, ou ora você vai dar mais atenção para sua família, ou ora você vai dar mais atenção ao trabalho, ou ora você vai deixar a sua saúde física, a sua saúde financeira do lado, a sua saúde espiritual do lado. Ninguém consegue de forma equilibrada cedo demais construir isso.
Por exemplo, vamos pegar, por que esses grandes players multimilionários, bilionários se tornam filantrópicos? Eles se tornam quando bate o multimilhões, mas quando eles estavam construindo a sua riqueza, a maioria deles não começavam a doar naquele momento. Eles começam a ser doadores num outro momento, que eles estão mais confortáveis financeiramente e passam a doar. Volto a falar, isso não é máxima, né? Não é uma regra absoluta, mas pelos meus estudos e estudos de outras pessoas que pesquisaram, as pessoas mais bem-sucedidas do Brasil e do mundo, perceberam que existe isso. Então, em algum momento da sua vida, você vai ter que sacrificar algo para ter outra coisa. E aí você escolhe que área que você quer sacrificar. Só que é diferente, dor e sofrimento. Você não precisa sofrer com isso, né? Se você está sacrificando tempo com a sua família e está sofrendo, você tem que parar, né? Agora, de repente, por exemplo, será que quem está nos assistindo consegue ir na academia, comer bem, estar com a família, construir riqueza, construir uma saúde espiritual forte, ser um doador, contribuidor, tudo linearmente falando? Eu acredito que não. Você voltou para o Brasil em 2010? 2010. Lá no Japão, a última função, você era empresário, você já era o próprio chefe, vamos dizer Sim. assim. Voltou para o Brasil, mudou de área de atuação também? Sim. Não, quando eu voltei, eu ainda atuava na minha área, eu abri uma pequena agência de publicidade aqui, mas eu voltei, as pessoas falam, voltaram com dinheiro, né? Eu decidi voltar para o Brasil em janeiro de 2010. Quando eu decidi, eu não tinha dinheiro para passagem, porque em 2008 teve uma crise mundial, né? Sabe disso, os Estados Unidos e o Japão foi um dos países mais afetados. A minha empresa até então estava indo bem, eu fiquei mais 2 anos empreendendo, achando, eu nunca tinha vivido uma crise na minha vida, essa crise grande. Então eu deixei passar isso. Foi um erro e foi um aprendizado. E ali também eu tive um grande fracasso na minha vida. E mais uma vez eu aprendi com esse fracasso e voltei mais forte, que é o tema do meu livro, que a gente vai falar daqui a pouco também. Então a gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com essa conversa com o Edgar Ueda, falando dos caminhos corretos, erros e acertos no empreendedorismo. A gente volta já. O programa Análise Direta está de volta para o último bloco dessa entrevista com o empreendedor, palestrante Edgar Ueda, que está contando as viradas que teve ao longo da vida de empreendedor. E só para a gente chegar à conclusão, né, nessa história da sua vida, voltando do Japão, você não tinha dinheiro suficiente, vinha enfrentando uma crise, mas mesmo assim voltou como empresário e foi para um ramo novo. Sim. Eu voltei, aí eu entrei a atuar no mercado que eu já tinha uma base de conhecimento, que era publicidade, né, marketing, mas logo em seguida, depois de quase 1 ano, praticamente, eu entrei no mercado imobiliário, onde eu estou, aí completou agora 6 anos que eu estou nessa jornada, 6 anos e meio aí que eu estou no mercado imobiliário. E agora você também vai lançar um livro, fala se a pronúncia está certa. O nome do livro é esse mesmo, é Kintsugi. Isso. O que é isso? Kintsugi é uma arte milenar japonesa, vou simplificar aqui. Quando você tem um objeto, né, um vaso, uma louça, um quadro, um objeto de valor, você criou uma história com esse objeto. Quando ele quebra, normalmente nós fazemos o quê? Jogamos, né? Ele deixa de ter um valor. No Japão não, ele pega aquele objeto, ele pega laca e fios de ouros e reconstrói aquele objeto. Ele volta muito mais bonito, muito mais valioso e com uma história diferente. O que eu fiz na minha vida? A minha empresa ela é especializada em recuperar empresas do mercado imobiliário que não estão performando bem, não estão vendendo bem, não estão conseguindo continuar no mercado empreendendo. E na minha vida eu tive inúmeras quebras, eu estou no meu 7º negócio e quebrei 6 vezes. Mas em cada quebra, em cada fracasso, eu voltei mais forte, mais resiliente, mais preparado. Então eu peguei e fiz essa analogia. Por que a gente não pode reconstruir?
voltar mais forte e voltar mais belo. No fundo do poço você encontra grandes lições, grandes tesouros. E não somente isso, o poder do aprendizado, né? O próprio Sebrae tem uma pesquisa que os grandes empresários, as pessoas bem-sucedidas, quebraram no mínimo 5 vezes. Então você fracassar, você errar, faz parte da jornada, né? Mas tem muita gente que se prende àquilo, ao passado, ao erro, ao fracasso e não querem empreender novamente, né? Ou teve uma má experiência numa profissão e já querem mudar de profissão. Então, entenda, isso faz parte da jornada de sucesso. Então, o meu livro, ele fala dos 3 pilares e conta como você pode utilizar desse poder do erro, da falha, do fracasso. E não somente isso, ele vai te nortear com uma filosofia, que é a filosofia que eu aplico nos meus negócios e na minha vida. Você tem o método turnaround, que seria dar a volta por cima. Dar a volta por cima, virar o jogo e dar a volta por cima. Como empreendedor, a palavra empreendedor, o que você entende como empreendedor? Há poucos dias a gente esteve aqui com o Carlos Scaldelay, que você conhece, né, lançando um livro aqui, e ele falou que o empreendedor não é exatamente só o empresário, o dono do negócio, né? Pode ser um funcionário que tem uma atitude empreendedora. O que você entende por empreendedorismo? Empreendedorismo eu entendo que é o comportamento, a inquietude, o inconformismo, de estar sempre criando, fazendo, né? A gente entende que nós temos comerciantes, empresários e empreendedores, né? E aí eu volto a falar, não tem nada de errado, a categoria que você se encaixa, você se escolheu. O empreendedor, ele precisa estar sempre em movimento, né? Eu tenho um princípio dentro do meu livro, que é um princípio de qual foi a última vez que você fez algo pela primeira vez. O empreendedor, ele precisa estar em constante movimento, inovando o tempo todo, principalmente nessa era digital, que o volume de informação dobra a cada ano, né? Então, inquietude, inconformismo mudaram grandes nações. Se você pegar na época da Segunda Guerra Mundial, o Japão, quem era o Japão? Era um país desconhecido, que só copiava, que não era associado à qualidade, e depois de 30 anos se tornou a segunda maior potência do mundo. Hoje é a terceira, perdeu para a China, mas não importa, é uma das grandes potências mundiais, porque mudou o mindset, mudou o comportamento, adquiriu novas competências. É possível falar, eu acho até interessante fazer essa pergunta pensando na sua história de vida, né? Dar uma virada, empreender, ter uma atitude empreendedora, ser resiliente, parece mais simples, não sei dizer se mais fácil, né? Para quem tem uma certa condição de status, tem dinheiro, tem uma família estruturada e tal, mas mesmo na pobreza, quem está enfrentando, não consegue pagar as contas do fim do mês, dá para dar essa virada, essa mudança de comportamento, esse pensamento empreendedor? Sim. O sucesso financeiro, novamente, sucesso ele tem percepções diferentes. Tem gente que não são ricas financeiramente, mas são bem-sucedidas em suas áreas, tá tudo bem. O sucesso financeiro, o resultado financeiro, ele não está ligado ao dinheiro. Eu conheço inúmeros empresários, empreendedores que colocaram um caminhão de dinheiro em seus negócios e hoje estão quebrados, né? Por quê? Então não está associado ao dinheiro que você tem, está associado a um outro conjunto de fatores. Como eu conheço pessoas que começaram do zero, literalmente, ou menos zero, pediram dinheiro emprestado a banco, a amigos, e hoje são pessoas multimilionárias. Está ligado ao comportamento, está ligado à mentalidade. Então, o que eu acredito é que você pode, independente do estado atual financeiro da sua vida, dar uma grande virada. Mas está ligado ao seu comportamento, à sua atitude, à sua iniciativa. Né? Muita gente sonha com sucesso, outros acordam cedo e trabalham duro para virar o jogo. Porque está ligado à atitude, à ação. São executores, são pessoas que realizam. Não fica sonhando, primeiro milhão, não vai cair na conta. Né?
Então não basta só querer, desejar, tem que ter atitude, tem que ir para cima. Quem que te inspirou? Diferentes pessoas que foram te inspirando desde lá da infância, no Japão, na volta. Quem são os empresários, os pensadores que de alguma forma tiveram a ver com essa sua forma de pensamento? A primeira pessoa que me inspirou na minha vida foi minha mãe e meus avós maternos. Porque eles são pessoas simples, sem estudo. Minha mãe estudou até a 4ª série, extremamente com uma vontade de sair daquela situação. Então a energia, a vontade de ter uma vida diferente já é uma grande inspiração, o comportamento, né? O segundo, claro que eu tenho outras pessoas que me inspiraram ao longo da vida, empreendedores, livros, cursos que eu fiz, né? Pessoas que eu admiro. Então eu fui construindo ao longo do tempo esses admiradores que até hoje são meus mentores, né? Que a gente acaba se espelhando e seguindo a trilha de sucesso. Tem algum grande empresário que você recomenda para o público conhecer a biografia, conhecer um pouquinho as viradas que aconteceram? Bom, no Japão eu tive o meu ex-chefe, né, meu ex-patrão, né? Na verdade era o filho do dono, chamava Ryu, e ele era um grande provocador, né, como eu sou hoje. Então a provocação me inspirou, porque ele sabia que eu poderia mais, então ele sempre tirou da zona de conforto. Olha, você pode mais, você pode mais. Então essa provocação foi uma grande inspiração. Aqui eu tenho grandes pessoas, né, que é o Abílio Diniz, Roberto Justo, João Dória, né, grandes pessoas que são grandes empreendedores, né, que sempre acaba me inspirando o tempo todo. Você vê então nesse lado de pensador para os empreendedores, não só fazerem e conseguirem o sucesso, como também estimular, instigar as outras pessoas a tentarem repetir, inspirar isso nas outras pessoas? Tem gente que inspira, motiva, gerando uma reflexão. Tem gente que inspira, motiva, gerando uma provocação, né? Eu sou do lado da provocação, a provocação positiva, né? O que é? Eu mostro para as pessoas que elas podem cada vez mais. Eu mostro para as pessoas que não é a cidade que ela nasceu, que não é a família, não é a faculdade, o diploma, se ela estudou na USP ou se ela fez uma Harvard, não importa, né? O que importa é a atitude mental que ela tem, é a mentalidade. Mentalidade define aonde ela vai chegar. E claro, aliado à ação, né? Hoje você dá palestras nessa linha, principalmente nesse Sim. tema, né? O que você percebe? O que o público espera quando a gente começa a falar em empreendedorismo, em viradas, principais dúvidas, principais dificuldades que o público tem? O que eu acho que falta, aí é um achismo, tá? As pessoas de fato exercerem mais a sua ação, né? A ação, ela tem um resultado. Eu sou um executor, né? Então, nem sempre eu executei da forma certa. Mas aí no empreendedorismo tem uma máxima, que feito é melhor do que perfeito. E você vai aperfeiçoando fazendo, né? Então não espere criar o melhor produto no projeto, no papel. Faça e vai aperfeiçoando, né? Foi o que eu fiz nos meus negócios, foi o que eu faço nas minhas palestras e pronto, está tudo certo. Porque você precisa testar no mercado também. Então tem muita gente que passa anos e anos sonhando, tem gente que passa anos e anos planejando e aí não executa, né? Mas precisa ter planejamento. Tem uma frase que eu gosto muito que fala: se você falha em planejar, você está planejando em falhar. Então planeje bem, mas execute, não fique só planejando. Para quem, a gente fala de empreendedor, quem é dono do negócio, para quem trabalha numa empresa, mas quer crescer nessa empresa, que dicas que você dá? Sigo meus 3 pilares. Não é uma venda, né? Mas é um caminho facilitado. E eu já inicio fazendo essa provocação. Teste e você vai ver uma mudança. Teste, né? Mas realmente teste. Porque não basta você pegar um livro, ou uma apostila, ou qualquer coisa, mesmo porque o meu livro vai custar R$ 39,90 na livraria. Vamos ser sinceros,
né? É um custo muito barato para você perceber e é uma história de 22 anos de atividade como empreendedor. É uma história que ele tem 33 anos de história desde quando eu comecei. Então lá está o caminho para você não seguir os caminhos que eu errei e o caminho que você pode seguir, que é o caminho que eu acertei. Quanto que custaria isso para você estudar tudo que eu estudei e testar tudo que eu já testei? Então esse é um caminho mais barato, porque foi o caminho que eu fiz. Eu fui buscar em livros, eu fui buscar em palestras, eu fui buscar em cursos o caminho das pessoas que foram lá e fizeram. Onde que o pessoal vai poder encontrar o livro e vídeos, informações, enfim, acesso às suas palestras, à sua metodologia? Então, primeiro, acesse as minhas redes sociais, é Edgar Ueda Oficial. Ueda, U-E-D-A. Isso, E-D-G-A-R, U-E-D-A. Oficial, Edgar Ueda Oficial, tanto no Facebook, Instagram e YouTube. Eu gero conteúdo relevante, tá? Não só motivacional, mas conteúdo técnicos, enfim. E no meu site, www.edgarueda.com.br, lá vai ter o link para você comprar o livro na pré-venda, na reserva, que já vai estar disponível a partir da semana que vem. O livro da filosofia Kintsugi. Então, muito obrigado pela aula de empreendedorismo. Já fica um convite para a gente falar em detalhes do livro, trazer aqui o livro, apresentar e voltar a falar em dicas de como empreender, enfrentar os desafios. Muito obrigado. Obrigado, Renato. Obrigado à audiência aí, é um prazer. Muito obrigado. Obrigado você que nos acompanhou. Lembrando que você pode rever essa e outras entrevistas na nossa página do YouTube, a página Hit Notícias, tem lá os vídeos do programa Análise Direta para você poder conferir, ver e rever quantas vezes quiser. Obrigado pela companhia, até o próximo programa. Tchau!